Olá, professor Tânio Ciências. A aula de hoje vai para o nono ano. Bem, vocês estudaram até então que existem várias fontes de produção de energia. Hoje, a gente vai falar sobre a radiação. A radiação, na verdade, é a propagação de ondas eletromagnéticas ou partículas emitidas por fontes naturais, como o Sol, ou artificiais, como quando são emitidas por aparelhos feitos pelo homem, como os equipamentos de raio-x. Pessoal, a radiação é caracterizada pela emissão e deslocamento de energia na forma de partículas ou ondas eletromagnéticas, seja no vácuo ou em outro meio. Desse modo, pessoal, todos os dias nós estamos expostos à radiação em diversas fontes. E, apesar do senso comum dizer o contrário, não é prejudicial quando essa radiação é usada de maneira correta e controlada. Bem, alguns exemplos de radiação que nós podemos citar para vocês aqui agora são as ondas de rádio AM/FM, o raio-x, a radiação infravermelho, a radiação ultravioleta, que a gente já ouviu bastante falar delas. Vamos conhecer agora um pouco sobre a história da radiação. Bem, pessoal, a história da radiação teve início com as descobertas do físico alemão Röntgen em 1895 a respeito dos raios-x. Esse efeito, essa descoberta, possibilitou que outros cientistas fizessem outras pesquisas sobre radiação. Como vocês sabem, como é o caso do cientista Becquerel, que estudou as características de substâncias fosforescentes e fluorescentes, além também das propriedades dos sais de urânio que o levaram à descoberta da radioatividade. Então, bem mais tarde, o casal formado por Marie e Pierre Curie, aprofundando os trabalhos iniciados por Becquerel, descobriu outros dois elementos químicos que também eram capazes de emitir radiação. A esses elementos foram dados os nomes de rádio e polônio, em homenagem à Polônia, país de origem de Marie Curie. As descobertas renderam aos três o Prêmio Nobel de Física em 1903. O físico Ernest Rutherford também teve sua contribuição para o estudo das radiações. Foi a partir de suas pesquisas que foi possível descobrir a natureza das emissões radioativas, os tipos de radiações emitidas, raios alfa, raios beta e partículas gama. Pois bem, em 1908, Rutherford recebeu o Prêmio Nobel de Química por suas descobertas a respeito da desintegração dos elementos e a química dos compostos radioativos. Mas estamos falando de radiação e agora precisamos entender um pouquinho mais para que serve, né? Para que serve a radiação atualmente. Veja só, atualmente são diversas as aplicações da radiação no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Mas uma das principais é na área da saúde, pessoal. Por quê? Porque como nós sabemos, os tratamentos radioterápicos, eles são feitos com radiação para combate e cura do câncer. Mas a radiação também é utilizada nos meios de comunicação, por exemplo, nos rádios e nos celulares. Ah, professor, então quer dizer então que o rádio e a televisão e os celulares, ali é radiação? Sim, é radiação. É um tipo de radiação que esses aparelhos recebem, né? Outra coisa, na arqueologia, gente, a radiação também é utilizada para fazer a datação de artefatos antigos, fósseis que foram encontrados, e essa técnica utiliza o carbono 14. Então, como vocês podem ver, a radiação é utilizada para cada fim, dependendo dos tipos de radiação e de suas possibilidades de uso. Agora, eu vou apresentar para vocês alguns tipos de radiações conhecidos e suas principais características, tá bom? Então, vamos lá, vamos falar primeiro sobre os tipos de radiação.
Vocês sabem que as radiações elas podem ser divididas em dois grandes grupos: as radiações não ionizantes e as radiações ionizantes. Eu preciso que vocês entendam que essa classificação ela leva em conta os efeitos gerados e os níveis de energia de cada tipo de radiação. Mas para entender melhor, vamos defender melhor cada uma delas. A radiação não ionizantes, o que significa? Bom, são consideradas radiações não ionizantes, elas radiações com baixa energia e baixa frequência. São radiações que se propagam na forma de ondas eletromagnéticas, como com fontes naturais ou fontes artificiais. E o efeito normalmente é ligado à geração de luz e calor. Os principais exemplos desse tipo de radiação que aparecem com mais frequência no nosso cotidiano são as ondas de rádio, as ondas emitidas pelos celulares, os radares, as transmissões de TV, as redes Wi-Fi, etc. O outro tipo de radiação, pessoal, é a radiação ionizante. Veja, agora sim, quando comparadas ao tipo anterior, ou seja, as radiações não ionizantes, a radiação ionizante ela possui maior energia, provocando a ionização dos materiais com quem ocorre a interação. Desse modo, como as radiações podem ser emitidas por fontes naturais ou artificiais. Os tipos de radiação ionizantes mais comuns são o raio-x, que são usados nos aparelhos de radiologia para uso médico, e as partículas alfa e beta, e os raios gamas, emitidos por núcleos de átomos instáveis, ou seja, átomos radioativos. Eu só quero que vocês entendam também que a principal diferença entre radiação alfa, beta e gama em relação ao poder de penetração dessas radiações nos diferentes meios ou materiais. Enquanto a radiação alfa pode ser bloqueada por uma simples folha de papel e a radiação beta por uma fina camada de alumínio, por exemplo, os raios gamas necessitam de camadas grossas de chumbo ou concreto para poder serem bloqueados. Então, se a gente for comparar a radiação alfa, beta e gama, qual que é mais penetrante? Com certeza, a radiação gama é a mais perigosa. Vamos falar um pouquinho também de algumas aplicações das radiações. Como foi dito anteriormente, pessoal, a radiação ela é bastante utilizada no nosso cotidiano, nas mais diversas áreas. Então, a seguir, eu vou passar para vocês, eu vou citar para vocês algumas das principais aplicações das radiações. Tá? Então, vejamos algumas delas. Elas podem ser usadas nos tratamentos de radioterapia, nos diagnósticos médicos por radiografia, mamografia, tomografia, na esterilização de materiais cirúrgicos, deixa eu ver, se usa no controle também de qualidade da fabricação de peças diversas na indústria, se usa radiação na conservação de alimentos, também se usa na datação de objetos antigos, né? Se usa radiação na geração de energia elétrica nas usinas nucleares e, por último, também se usa radiação em centros de pesquisas nas universidades, tá? Então é isso, gente. Como vocês podem ver, como tudo na ciência, existe o lado bom e o lado ruim. A radiação, quando usada de forma correta, ela pode ser muito útil para a sociedade e para a vida humana, tá? Então é isso, espero que vocês estejam compreendido o conteúdo da aula de hoje. Forte abraço e até a próxima.